Existem muitos conteúdos aqui na internet que são conteúdos apenas sensacionalistas para ganhar audiência, para ganhar likes e, consequentemente, gerar renda ao produtor de conteúdo. Existem muitos conteúdos que são intitulados como conteúdos cristãos, que ficam especulando quem é o anticristo, que ficam especulando os novos acordos de paz, e toda semana tem um novo acordo de paz. Mas você que acompanha aqui os vídeos do canal A Lâmpada para os Meus Pés, sabe muito bem que às vezes o conteúdo bíblico é tão técnico que a maior parte dos cristãos nem ficam até o final do vídeo. Às vezes eu olho as estatísticas aqui do canal do YouTube e o tempo que as pessoas permanecem no vídeo, e eu vejo que o tempo é muito pequeno. Por quê? Porque o nosso conteúdo aqui do canal é para pessoas maduras. Então eu já quero iniciar esse vídeo aqui dizendo para você: a ideia desse vídeo aqui não é uma produção sensacionalista, mas é conectar você aos acontecimentos que estão ocorrendo ao redor do mundo, o movimento da elite mundial e a palavra de Deus que já estava prevendo todas essas coisas. Eu não sei se você lembra, algumas semanas atrás, eu falei um pouquinho a respeito do conceito de direita e esquerda política, que na verdade é uma falsa dicotomia para promover o controle de todas as pessoas do mundo. E você, cristão, precisa estar atento para as estratégias dessa elite mundial, porque criar falsas dicotomias é uma das estratégias mais eficientes dos controladores do mundo. E quando eu falo controladores do mundo, não entenda como teoria da conspiração, porque existem poderosos no mundo que estão criando estratégias para controlar as pessoas. A falsa dicotomia é a estratégia mais eficiente dos controladores do mundo. Por quê? Porque os mesmos patrocinadores criam lados como falsas oposições para parecer que existe ali um conflito de pessoas que pensam diferente, mas na verdade quem está patrocinando são os controladores do mundo. Eu dei o exemplo do lado político, esquerda e direita. Os mesmos controladores do mundo patrocinam os dois lados para parecer que existe ali uma oposição. Por quê? Porque pessoas ao redor do mundo que pensam diferente vão ficar brigando entre si por causa dessas supostas visões políticas. E se as pessoas estiverem brigando por causa de suas visões políticas, eles não vão notar o que os controladores do mundo estão fazendo. A maior parte das falas políticas que são polêmicas geralmente são falas para trazer distrações, para que as pessoas não percebam o que a elite mundial está fazendo, para que as pessoas não percebam que a elite mundial está se comunicando. Queridos irmãos, o canal A Lâmpada para os Meus Pés não é um canal sensacionalista e também não é um canal para falar a respeito de sociedades secretas. Mas eu preciso que você entenda que a palavra de Deus já nos mostrava, a palavra de Deus já nos mostra que na antiguidade o sistema de controle já estava funcionando. Quando você olha para essa figura que eu vou colocar aí na tela, e eu não vou falar o nome dele, se você é um irmão ou uma irmã que assiste os conteúdos aqui do canal, e você só ouve o conteúdo, eu peço que gentilmente você olhe para a tela do seu celular, olhe para a tela da sua televisão, olhe para a tela do seu computador, porque eu vou colocar a imagem de um dos homens mais ricos e mais famosos na atualidade. Você sabe muito bem que esse homem, ele é um expert em tecnologia, é um homem responsável, dono de uma das maiores redes sociais do mundo, dono da maior fortuna, segundo a elite, segundo a mídia, esse homem é o homem mais rico do mundo. Esse homem é um dos maiores compartilhadores de internet ao redor do mundo. Esse homem é um dos homens que mais contribui para o avanço da tecnologia e para o avanço da inteligência artificial. Ele é um dos maiores homens que
contribui para a multiplicação da ciência, e ele tem dado declarações que eu já estou colocando aí na tela. Ele é um dos principais criadores e desenvolvedores da inteligência artificial, mas ao mesmo tempo que ele desenvolve a inteligência artificial, ele também é o dono de algumas frases curiosas. Ele falou a respeito de estar temendo a evolução da inteligência artificial, porque isso pode ser um risco para a humanidade, porém, ele não para de contribuir para o avanço da inteligência artificial. Ele falou a respeito do receio dele de que os humanoides, em um determinado momento, poderiam perder o controle. E ali ele também defende a ideia de tirar os aviões dos Estados Unidos, que são um dos aviões de conflitos mundiais mais importantes da história dos conflitos, e ele defende a troca desses aviões famosíssimos por drones. Ele fala até que os novos conflitos mundiais não será mais entre aviões, a tecnologia usada para os novos conflitos mundiais será um conflito mundial, ou serão conflitos mundiais entre drones. Ele fala no avanço dos conflitos mundiais porque a inteligência artificial seria usada para o conflito entre nações. Eu coloquei aí algumas matérias, e essas matérias estão na internet, são matérias abertas, dos principais jornais do mundo, falando a respeito do quê? Do posicionamento desse homem da tecnologia, e ele é um dos principais responsáveis, e agora, sabe quem que ele é? Ele faz parte do novo governo dos Estados Unidos. Por que eu estou mostrando ele para você? Porque eu quero que você preste atenção nas falas e nas simbologias que ele deixou claro. E por que eu estou te mostrando isso? Porque a elite mundial, ela se comunica através de símbolos. A elite mundial se comunica através de falas. E você precisa entender, queridos, que nós vamos ver até a fala dele sobre essa nova ordem do século, usando o termo em latim, nos fazendo lembrar, porque a besta ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Por quê, queridos? Porque essa elite mundial tem o desejo de ressurgir impérios antigos. Por quê? Porque essa elite mundial, em um futuro muito próximo, será usada para estabelecer o sistema do anticristo. Na verdade, eles já estão fazendo isso. E eu quero que você seja um cristão maduro. Por quê, queridos? Porque esse homem da tecnologia, ele não é o anticristo. Esse homem que tem se comunicado, e se você olhar aí nessa imagem que eu estou colocando aí agora, ele apareceu em um evento de luta com o próximo presidente dos Estados Unidos, com um símbolo de uma sociedade secreta. Depois você pesquisa aí essas sociedades secretas que têm esses símbolos. Eu não quero falar detalhes aqui a respeito disso. Por quê, queridos? Porque já estou avançando demais e o algoritmo, geralmente, ele boicota vídeos que falam a respeito de sociedades secretas, que falam a respeito dessa nova ordem internacional que é movida por essas sociedades secretas. Agora, volta aqui para mim. Eu te mostrei todas essas imagens, eu te mostrei todos esses símbolos. Por quê? Porque nós vemos que a palavra de Deus, ela se confirma a cada dia que nós vivemos. A palavra de Deus, ela é tremenda, queridos, porque nós estamos vendo uma elite mundial sendo estabelecida e a maior parte dos cristãos estão dormindo para essa realidade. O que eu estou te mostrando aqui é um sistema de controle que está sendo formado, que Satanás, ele sempre quis ter um representante na terra que estabelecesse o seu governo. Satanás, ele sempre quis ter um governo único, mundial. Ele sempre tentou estabelecer um governo de controle, subjugando as pessoas e colocando as pessoas em um lugar onde elas fossem controladas. Nós vamos ver isso começando lá atrás com Nimrod. O espírito do anticristo já agia com Nimrod. Lembra da Torre de Babel? A palavra de Deus vai nos mostrar Nimrod estabelecendo a Torre de Babel, ultrapassando o limite da humanidade. É o que está acontecendo hoje. O ser humano, através da tecnologia, está ultrapassando o limite que foi dado para o homem. O homem foi constituído para governar sobre a criação da Terra. O homem foi estabelecido na Terra para cuidar do planeta Terra e para governar toda a criação de Deus, mas o homem está tentando
criar fôlego de vida. O homem está tentando acessar regiões malignas para obter uma tecnologia espiritual. Eu sei que muitos não vão entender essa linguagem aqui, mas existe uma tecnologia espiritual e futuramente eu vou estar falando a respeito dessa tecnologia espiritual que Nimrod tinha acessado essa tecnologia espiritual. Os egípcios acessaram essa tecnologia espiritual. O que é a tecnologia espiritual? É o ocultismo tentando acessar as forças malignas. Para quê, queridos? Para tentar fazer Satanás ser onipresente. Através de forças espirituais e agora através da tecnologia, da inteligência artificial. Amados irmãos, se você não tiver vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus, você não vai sobreviver ao sistema do anticristo que está sendo estabelecido. E mais uma vez eu quero chamar a sua atenção para que você seja um cristão maduro. Por quê? Porque essa figura que eu mostrei para você, esse homem poderoso da ciência, da tecnologia, da inteligência artificial, ele não pode ser o anticristo. O próximo presidente dos Estados Unidos que está voltando ao poder, ele não pode ser o anticristo. Nós precisamos ser maduros. Eu acho que ele é genro do próximo presidente dos Estados Unidos e ficam especulando porque o escritório dele nos Estados Unidos tem o número 666 e ficam especulando como se o governante da França fosse o próximo anticristo ou se fosse o anticristo. Sabe esses comentários imaturos? Então, você inscrito aqui do canal A Lâmpada para os Meus Pés, eu preciso que você seja maduro. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, que vocês sejam maduros. Por quê? Porque não tem como saber quem é o anticristo. Por quê? Porque o mundo só saberá quem é o anticristo quando chegar o período da grande tribulação. Antes que apareça o anticristo, primeiro precisa ser montado o sistema do anticristo com as 10 nações. Enquanto não houver 10 governantes, não tem sistema do anticristo. Enquanto a tecnologia não estiver em todos os lugares do mundo, enquanto todas as pessoas não estiverem, enquanto todas as pessoas não forem registradas pela inteligência artificial, não tiverem toda a sua vida registrada na internet, não tem como nós sabermos nem quem são os 10 governantes. Então, antes de ficar fazendo especulações sensacionalistas de quem é o anticristo, seja maduro. A palavra de Deus nos mostra que antes do aparecimento do anticristo, precisam surgir 10 governantes. Entendendo muito bem isso, saiba, cristão, que existe o sistema do anticristo, que está sendo estabelecido primeiro, depois que a tecnologia estiver comandando todo mundo, quando todas as pessoas estiverem registradas, e é incrível isso, porque você olha para a tecnologia que está sendo estabelecida no mundo, até moradores de rua têm celular e têm acesso à internet. Você acha mesmo que os governos são bonzinhos ao espalhar internets nas praças, por exemplo? Esse homem da tecnologia que está estabelecendo satélites e espalhando internet por todo o mundo. Será que as pessoas não desconfiam que todos os seus documentos estão sendo colocados em um dispositivo? Todas as suas finanças, a sua carteira de saúde, registros de documentos, tudo em um só dispositivo? Já se fala nas moedas digitais que serão colocadas também nesse dispositivo. Será que as pessoas não percebem que o mundo está ficando digitalizado? Para quê? Para que haja um controle. Agora, eu vou te conduzir à palavra de Deus, para você ver que esse sistema de controle, essa vontade de ter controle sobre as pessoas, não é uma vontade nova. Eu mencionei você a respeito de Nimrod, lá em Gênesis, lembra na construção da Torre de Babel, mas tem um outro personagem na palavra de Deus que também, através da tecnologia da época, tentou estabelecer um plano de controle para que as pessoas fossem monitoradas de perto. Fala comigo em 1 Reis, capítulo 12. 1 Reis, capítulo 12, nós vamos ler apenas os versículos, nós vamos ler a partir do versículo 27, que diz assim: Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração dele se tornará
a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a ele ao rei de Judá. O que você está lendo aqui? Nós estamos vendo a história da nação de Israel e o momento em que o reino foi dividido. Eu vou falar bem rápido no contexto aqui para você entender o plano de controle do rei Jeroboão. A Bíblia vai dizer que o rei Salomão pecou contra o Senhor. Por causa do pecado de Salomão, Deus divide o reino, 10 tribos ficam com esse homem chamado Jeroboão, e 2 tribos vão para um homem chamado Roboão, filho de Salomão. Você conhece a história, você que acompanha aqui o canal A Lâmpada para os Meus Pés, você conhece muito bem a história da divisão das 12 tribos. 2 tribos seguem Roboão, com toda a linhagem do rei Davi até chegar ao Messias. As outras 10 tribos ficam com um homem chamado Jeroboão. As 2 tribos que seguem a linhagem de Davi, sob o comando de Roboão, é chamado de Reino do Sul. As 10 tribos que ficam com um homem chamado Jeroboão, é chamado de o Reino do Norte, cujo a capital era Samaria. Então, Reino do Sul, capital Jerusalém, Reino do Norte, capital Samaria. Assim que acontece a divisão do reino, Jeroboão fica com medo, por quê? Porque as 2 tribos ficam em Jerusalém. E a ordem da palavra de Deus era: a adoração de toda a nação precisa ser em Jerusalém. Ou seja, existe um lugar certo para buscar a presença de Deus. Aí sabe qual é a ideia de Jeroboão? Ele decide montar postes ídolos em 2 regiões específicas. Para quê? Para criar um ambiente controlado. O medo de Jeroboão, que você está lendo nesse versículo aí, o medo era que as 10 tribos fossem até Jerusalém, até as 2 tribos que estavam com Roboão. Ele ficou com medo das 10 tribos ficarem sob o domínio de Roboão. A fala dele foi a seguinte: não, eu não posso deixar o povo subir para Jerusalém. Por quê? Porque senão o povo das 10 tribos que estão comigo, eles vão querer ficar com a casa de Davi, com Roboão. Aí, queridos, o que ele faz? Olha só o que está escrito no versículo 28. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Então ele decide criar 2 bezerros de ouro. E eu falei a respeito da tecnologia da época. Por quê, queridos? Porque o Israel da antiga aliança tinha a consciência que na lei do Senhor, todo o povo precisaria buscar a presença de Deus em Jerusalém. Só que ele criou artifícios com o trabalho das mãos dele. Por quê? Porque a tecnologia da época era toda a obra da mão dos artífices. A tecnologia da época era o trabalho das mãos, era o ouro, a prata disponível. E eles usavam a prata e o ouro, eles usavam a indústria disponível da época para fazer artifícios e desviar as pessoas dos caminhos da palavra de Deus. O que era tecnologia da época era a habilidade da indústria da época para construir coisas, para construir palácios, para construir templos, para construir casas. A tecnologia da época estava nas mãos dos artífices, dos ferreiros. E eles usaram a tecnologia da época para construir 2 bezerros. E esses 2 bezerros foram colocados em 2 regiões que são muito proféticas para o tempo que nós estamos vivendo. O controle mundial que está sendo estabelecido, que está começando agora, em 2024 para 2025, era um controle que Jeroboão, semelhante ao controle que Jeroboão estava tentando fazer na época dele. Olha o versículo 29. Pôs um em Betel e o outro em Dan. Você sabe o que significa a palavra Betel? A palavra Betel significa casa de Deus. Era uma região conhecida como a casa de Deus. Sabe o que significa Dan? Dan significa o juiz. A tribo de Dan, ela é muito mencionada na palavra de Deus, e nós vamos ver que a tribo de Dan não é mencionada nos 144 mil selados. A tribo de Dan não é mencionada falando a respeito da igreja dos últimos dias, e eu tenho vídeos aqui no canal falando a respeito dos 144 mil selados.
A tribo de Dan não é mencionada por dois motivos. O primeiro e principal motivo é que a tribo de Dan, ela se desviou dos propósitos de Deus. E também a tribo de Dan sempre representa um povo que outrora fora povo de Deus, mas se desviou dos caminhos do Senhor. Você vai ver ao longo da história que Deus sempre estabeleceu o número 12 como governo, mas sempre desse povo que fez parte desse número 12, alguém se desviou. Vou te dar exemplos. A tribo de Dan, das 12 tribos de Israel, foi a tribo que se desviou. Dos 12 apóstolos estabelecidos por Jesus, Judas foi entre os 12, aquele que se desviou. Ou seja, sempre tem alguém que está no meio do povo de Deus que se desvia. Agora, presta atenção aqui nos símbolos que representam os dois bezerros que foram estabelecidos em Betel e em Dan. Queridos, a tribo de Dan, ela era responsável por julgar as causas da nação de Israel. Você sabia que cada uma das tribos de Israel tinha a função de julgar? Aliás, você sabia que cada uma das tribos de Israel tinha uma função específica na nação? Cada uma das tribos tinha uma capacidade, uma habilidade especial para contribuir para os benefícios da nação. Aí sim, a tribo de Dan, ela tinha a responsabilidade, a habilidade, a capacidade de fazer o julgamento da nação. Quando a tribo de Dan se desvia dos caminhos do Senhor, em um determinado momento da história, não foi apenas uma tribo que se desviou, mas um grupo de pessoas habilidosas, capacitadas em julgar as causas da nação, se desviaram. Sabe o que a tribo de Dan representa? Representa aqueles que têm a capacidade e a autoridade de julgar as causas das nações, estando se unindo, se aliando ao governo do anticristo. Vou te dar um exemplo. Por que os governos das nações estão usando os seus juízes, estão estabelecendo leis para favorecer o sistema do anticristo? Você vai ver que vai ser lei. Vai ser lei em todas as nações. Todo mundo precisa estar registrado na internet. Todo mundo precisa colocar o seu registro na internet. Será lei. A tribo de Dan, que representa a capacidade de julgar, no nosso tempo, é uma tipologia dos governos que vão estar usando as suas leis para colocar todas as pessoas nesse controle mundial. A tribo de Dan, que era a tribo habilitada, capacitada para julgar as causas de Israel, nela, na região da tribo de Dan, tinha ali um bezerro de ouro. E nós estamos vendo esse bezerro de ouro nas nações, usando os seus juízes, usando as leis das nações, para quê? Para colocar esse bezerro de ouro chamado tecnologia. É por isso, cristão, que não existe estabelecimento de culto pela internet. Porque esse ambiente controlado aqui, hoje, nós temos uma certa liberdade para cultuar a Deus até pela internet. Eu tenho liberdade para gravar esse vídeo, por exemplo. Só que se você ficar preso à internet e depender da internet para buscar a presença de Deus, para fazer os seus estudos e meditações, saiba que em um determinado momento, a tipologia da tribo de Dan, as leis das nações, vão controlar de maneira definitiva esse ambiente que hoje ainda não é 100% controlado, mas será um ambiente controlado. E por que foi estabelecido em Betel na época de Jeroboão? Porque, queridos, existem pessoas que não querem buscar a presença de Deus e acham que vão ficar com a internet eternamente. Por quê? Porque ficam mais na internet do que buscam a presença de Deus. Sabe as pessoas que ficam mais na internet do que buscam a comunhão com os irmãos da igreja? Sabe as pessoas que ficam mais na internet do que se conectam com a palavra de Deus? Então, tem gente fazendo da internet o seu Betel, a sua casa de Deus. Entenda bem o que eu estou dizendo. Assim como Jeroboão tentou promover um ambiente de controle, assim como Jeroboão tentou trazer aqueles bezerros de ouro para controlar a nação, assim como Jeroboão estava transformando aqueles 2 bezerros de ouro como ferramentas de controle em Betel e em Dan, o sistema do anticristo está sendo estabelecido para quê?
para que haja um ambiente de controle, para que todas as pessoas estejam dentro desse ambiente de controle. E você, cristão, se não estiver com sua vida de oração, sua vida de meditação na palavra de Deus, você será pego e será tomado e enganado por esse ambiente de controle. O ambiente que hoje nós temos certa liberdade em um determinado momento da história será um ambiente 100% controlado. E assim como muitos foram enganados na época de Jeroboão, começaram a adorar os bezerros de ouro, existem muitos cristãos que, por causa da falsa dicotomia, está pensando que o novo presidente dos Estados Unidos, está pensando que esse homem da ciência, da tecnologia, que fará parte desse governo, estão pensando que eles são conservadores e defendem os princípios cristãos. Se você não assistiu o meu vídeo da falsa dicotomia, eu sugiro que você acabe esse vídeo e assista o mais urgente possível. Porque a política chamada à esquerda é a grande Babilônia. Com um sistema político, religioso e cultural, a grande Babilônia está promovendo o caos nas nações. Com ideologias, com políticas de separação. Agora, a nova ordem internacional que está entrando agora em 2025, essa nova ordem internacional que vai estar preparando o sistema do anticristo e logo se levantará as 10 nações, essa ordem internacional, ela vem de um cunho chamado de política à direita. Então não seja enganado pela falsa dicotomia e não seja enganado por essa tecnologia que está sendo estabelecida. Por quê? Porque no momento certo Deus vai preparar a sua igreja para tirar a igreja desse ambiente controlado. Só terá força para sair desse ambiente controlado no momento em que Deus levar a igreja ao deserto dos povos, somente aqueles que estiverem conectados com a verdadeira palavra de Deus e aqueles que estiverem conectados com sua vida de oração. Mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia e eu espero que esse breve vídeo de geopolítica conectado à palavra de Deus tenha edificado a sua vida. Que Deus te abençoe e eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações.